vamos lá, olha que interessante, o tema é muito importante, nós vamos falar de ponto comercial e fundo de comércio. Em primeiro lugar, quero te informar que fundo de comércio é uma espécie do gênero ponto comercial. O ponto comercial, ele gera diversos direitos. Entre esses direitos, o fundo de comércio. Professor, o que é o ponto comercial? Para ficar didático, para ficar fácil. Ponto comercial é considerado um bem, ou melhor, um conjunto de bens, corpóreos e não corpóreos, ou seja, incorpóreos. Professor, por quê? Porque o ponto comercial não é só o local físico, mas a atividade econômica, a atividade de produção, ou seja, uma pizzaria, um estacionamento, um restaurante, um posto de gasolina, não é só o local físico, os equipamentos, mas também a clientela. Então, quando eu falo de ponto comercial, isso tem valor, você sabe disso. Tanto é que existem especialistas no ramo, existem bons corretores que só trabalham com venda de comércio. Posto de gasolina, lava rápido, estacionamento, restaurante. E é muito comum. O brasileiro gosta de comércio, o brasileiro compra e vende comércio. Então, você tem que saber que esse valor, esse bem que você está vendendo, é o ponto comercial. Nós temos em diversos lugares nomes diferentes, nomenclaturas diferentes, mas ponto comercial todo mundo conhece. Normalmente, quando você vê um anúncio no jornal, tá lá, passa-se o ponto, ou uma faixa, né? Passa-se o ponto. Professor, o que significa passar o ponto? Passar o ponto é vender o comércio, o ponto comercial. Volto a falar que vender o ponto comercial não é vender o prédio é outra coisa. O locador pode ser o proprietário do comércio, ele vende o ponto comercial e continua com o imóvel dele, continua sendo o proprietário do imóvel. E aí ele cobra um aluguel, isso pode acontecer. Quando eu falo de ponto comercial, não vamos confundir com a propriedade. A propriedade é a venda através da matrícula, da transcrição, ela é devidamente feita, né? É uma outra situação. O ponto comercial, estou comprando o ponto de você. Você tem um posto, você tem um lava-rápido, estacionamento, restaurante. Você não é dono do terreno, do imóvel, mas você é dono do ponto comercial. Tá? Então, cuidado. Ponto comercial, gênero de diversas espécies. Quando a gente fala de ponto comercial, a primeira pergunta, né? Professor, é lícito vender o ponto comercial? Sim, é lícito. Você pode vender o ponto comercial. Isso é comum no Brasil, a compra e venda de comércio. É lícito e outra coisa, tem uma proteção legal em relação a isso. Professor, quero vender o meu ponto comercial. Qual que é o nome do contrato? Existem diversos nomes. O contrato mais adequado é o chamado trespasse, é isso mesmo, trespasse. Esse contrato é o contrato que simboliza a venda do ponto comercial. Tá? Esse contrato é a nomenclatura mais utilizada. Também temos outros nomes no Brasil. O Brasil é muito grande. Nós temos o nome de avitamento, godtil, entre outros nomes, diversos nomes, hein? O mais utilizado é o trespasse. Ou ainda, venda do ponto comercial. Também está correto. Professor, quanto que vale um ponto comercial? E aí é muito complexo. Quando eu falo de um ponto comercial, quanto vale um ponto comercial, vai depender do faturamento. O faturamento líquido. Então você vai ter que fazer o cálculo do bruto, desconta o que paga, né? Desconta todas as dívidas, todos os débitos, o que sobra é o ganho líquido. Normalmente o ponto comercial, ele é vendido com base no valor líquido mensal. Então é feito um cálculo, normalmente de 10 a 15 vezes. Esse ponto comercial é vendido através aí desse cálculo, de 10 a 15 vezes ao valor líquido, né, que dá de renda esse ponto comercial, seja a pizzaria, seja o restaurante. Então, mais ou menos assim. Existem diversos critérios, alguns corretores utilizam alguns critérios para fazer essa avaliação, alguns contadores utilizam outros critérios, mas fato é que o valor chega a algo meio que parecido no mercado, é uma realidade. Quando eu falo de ponto comercial, quero trazer uma informação importante, a luva. Professor, o que é luva? Ela é permitida no Brasil? Luva não está vinculado ao ponto comercial. A luva é diferente. Quem recebe a luva é o proprietário do imóvel. Luva no Brasil, precisa tomar muito cuidado, hein? Luva é uma coisa, venda do ponto comercial é outra. Quem compra o ponto comercial? O sujeito, o comprador, que está interessado em comprar o comércio, não a propriedade. Ele compra o comércio e continua pagando aluguel. Luva é o locador que cobra do inquilino para renovar o contrato. Nós temos diversos contratos de locações. O mais interessante para o tema de hoje é o contrato de locação não comercial, ou melhor, não residencial, o chamado comercial ou empresarial, e ainda também industrial. Esse contrato de locação pode ter uma cláusula dentro desse contrato,
em caso de avitamento, em caso de venda de ponto comercial, trespasse, o locador terá direito a uma porcentagem. Isso é lícito? Isso é lícito. A luva, diferente disso, né, de uma participação no ponto comercial, a luva é diferente, então presta atenção, hein? Eu sou locador, proprietário do restaurante, do imóvel, não do restaurante, do imóvel. Eu aluguei, o comerciante abriu um restaurante. Eu só recebo o aluguel. Mas eu pactuei com o inquilino que caso ele venda o ponto comercial, eu tenho uma participação. Isso é lícito. Isso não é chamado luva. A luva é a renovação, é um valor cobrado para renovar o contrato. Professor, é lícito no Brasil? Cuidado, porque a luva no Brasil ela é híbrida. Por que híbrida? Porque ela não pode ser abusiva. O direito não pode ajudar pessoas que querem enriquecer sem causa. Então o direito não pode proteger o ato arbitrário. Dentro desse contexto, a luva é híbrida. Professor, então, peraí, quando que eu pago luva, que é lícito? Toda vez que você vai alugar um imóvel, aquele comércio já está pronto, e aí o proprietário, o locador, ele fala, ó, aqui eu montei uma pizzaria, eu gastei 50 mil reais nessa pizzaria, cadeiras, mesas, pratos, forno a lenha, eu quero uma luva de 50 mil, 30 mil. Para que eu alugue esse imóvel, para você, eu quero uma luva. Porque eu montei essa pizzaria, mas por motivos particulares eu não quero dar continuidade. O imóvel está pronto, quero alugar para alguém que queira tocar a pizzaria. Não está em funcionamento, não está funcionando não. Ou seja, o imóvel está fechado. Aí sim o inquilino pode aceitar pagar a luva, porque aí é pactuado. O que não pode ocorrer, olha que interessante, é a luva cobrada no meio do caminho. Ou seja, um ato abusivo. Eu alugo para você, sou o locador. Você fica 3 anos. Quando você chega até mim, locador, eu viro para você e falo assim, olha, você quer renovar o contrato? Tá bom o movimento aí do Lava Rápido? Tá legal o movimento do posto? Eu alugo para você de novo, renovo o contrato, mas eu quero 100 mil reais. Essa luva cobrada no meio do caminho para renovar o contrato, o direito não aceita. Ela é proibida. Professor, mas acontece, eu já paguei essa luva. Então, quem já pagou essa luva tem direito de ingressar com uma medida judicial para receber em dobro, hein? Porque o direito não protege atos ilícitos, atos arbitrários, e é um ato arbitrário. Porque eu estou te extorquindo, estou arrancando dinheiro seu, isso não existe renovação de contrato. Quando eu falo de comércio, não é jogador de futebol, né? Assim, jogador de futebol, ele quer uma luva, ó, quero uma luva para renovar com um time. É diferente, é outra história. Né? Aqui é proteção ao comércio, e o comércio tem que ser protegido. Você sabe muito bem, já até mencionei isso em outros programas, que no Brasil, o que mais emprega no Brasil não é aquela grande empresa. O professor teve a oportunidade de trabalhar em grandes instituições no nosso país, instituições financeiras, você é um número em empresa. Quando você trabalha numa empresa menor, muitas vezes você tem uma chance de ganhar mais numa empresa menor. É uma realidade. A empresa menor é mais importante, né? Você consegue chegar mais tarde, você tem uma abertura, é diferente. Vai fazer isso numa empresa grande. Vai chegar atrasado todo de uma empresa grande para você ver o que acontece. É diferente, né? O que mais emprega no Brasil e emprega bem são as empresas pequenas. Porque muita gente tem aquele sonho. Quem nunca trabalhou numa grande empresa tem aquele sonho. Quero trabalhar numa grande empresa. Não vou citar nomes para fazer propaganda. E quando entra lá, vê que é tratado como um número, né? Num corte, você é o primeiro a ir embora. Então, o que mais emprega no Brasil são as empresas pequenas. Esses comércios pequenos, escritórios pequenos. Por isso, a legislação protege essas empresas pequenas. Professor, mas por que a legislação, a jurisprudência protege essas empresas pequenas? Porque essas empresas pequenas causam uma função social gigantesca na economia do nosso país. Tá? Então, fique atento em relação a isso. Então, existe uma proteção, sim. Volto na luva, hein? Professor, é lícito cobrar luva? Você já sabe, luva é híbrido. Eu posso cobrar luva no começo do contrato. No contrato, no ato inicial. Vou fazer o contrato. No meio do caminho, já não posso mais cobrar luva. Por quê, professor? Porque a luva inicial, você inquilino, você aceitou. Você inquilino, você olhou, viu que o imóvel está tudo pronto, do jeito que você quer, você não vai gastar nada. O que você ia gastar para reformar lá o restaurante, o bar, o lanchonete, o posto, você não precisa. Então você prefere pagar a luva mesmo para o locador. Que por motivos pessoais ele deixou de tocar o comércio, ele fechou as portas. E você é do ramo, talvez, sabe trabalhar, você consegue tocar, né? A propriedade consegue tocar. Aí, não a propriedade, mas sim o comércio, é uma realidade. Fato é que essa luva inicial pode. E a luva do meio do caminho? Não, tá? Luva no Brasil funciona assim, inicialmente ela é lícita. No meio do caminho, para extorquir, ó, tá legal o movimento aí, agora para renovar eu quero 100 mil. Essa luva é proibida.
Professor, tem lógica? Isso tem. Inicialmente é um pacto. No meio do caminho, eu sou obrigado. Se eu sou inquilino e você cobra a luva da minha pessoa, talvez eu vou pagar para você, sabe por quê? Sou obrigado, eu vou perder meu comércio, o sustento da minha família. Então, no meio do caminho, na renovação, ela é proibida. Cobrar luva na renovação do contrato é proibido. O que não é proibido, cobrar luva inicialmente. Inicialmente, não. Ou seja, quando o sujeito vai alugar o imóvel. Não confunda a luva, a cobrança de luva, com ponto comercial. Ponto comercial, eu, inquilino, sou o proprietário do comércio, não do imóvel, eu vendo para você, eu estou vendendo para você o ponto comercial. Luva, quem cobra é o proprietário do imóvel. Ponto comercial, quem cobra é o sujeito, normalmente o inquilino, tá? Que é dono do comércio, da loja de sapato, da loja de roupa, ele está vendendo o ponto comercial porque o prédio não é dele, tá bom? Então, isso é importante para a gente não confundir. Olha que interessante, ó. Quando eu falo de ponto comercial, ele tem valor. Tem valor porque não é só os bens materiais, as ferramentas, mas também a clientela. Ponto comercial é um conjunto de bens corpóreos e incorpóreos, materiais e imateriais. Por quê? Não são só os bens físicos, mas a clientela, o ponto que é conhecido porque é pizzaria, restaurante, é lava rápida, escritório de advocacia, contabilidade. Então isso tem valor. Porque nós sabemos que você, para criar um comércio, você demora para criar uma clientela, para ter a chamada freguesia, igual o pessoal fala na Moca, né? Freguesia. Demora. Quando você constitui essa clientela, essa freguesia, fato é que isso tem valor. Então esses comércios, principalmente restaurante, né? Posto de gasolina, aqueles restaurantes de mais de 20 anos, 15 anos, o fundo de comércio tem um grande valor de mercado, porque é um ponto constituído. Esse ponto tem valor. O locador pode, inclusive, né, realmente pedir uma luva, mas só se o imóvel ficar desocupado, fechado. Porque o locador não pode sair cobrando luva para a renovação do contrato. Cuidado, hein? Professor, chegou um grande momento. Fala para mim algumas dicas. Vou comprar um comércio. Quais são as dicas para me proteger? Em primeiro lugar, você que é comprador, deve checar a vida mesmo, a vida do comércio. Como que eu consigo obter informações a respeito do comércio? Sempre pesquisando a pessoa jurídica e os sócios, né? Não é só pesquisar a pessoa jurídica, os sócios também. Eu consigo descobrir se os sócios estão devendo para alguém através das certidões de distribuição civil. Isso mesmo. É importante você checar as certidões de distribuição civil, tanto na esfera estadual como na esfera federal. Essas certidões você consegue com facilidade no site do TJ de cada estado e no site da Justiça Federal. É importante investigar também certidões de distribuições criminais, para verificar também se os sócios e a empresa não está respondendo o processo criminal. Só isso, professor? Não. É importante também certidão de protesto, é importante também verificar as ações trabalhistas. Nós sabemos que tem duas certidões importantes para descobrir se a empresa tem processo trabalhista. A ação de ações trabalhistas, né? Certidão de ações trabalhistas, e também a certidão de execução trabalhista. São duas certidões que têm efeitos diferentes. Uma para descobrir se existe ação trabalhista em andamento e a outra é para descobrir se existe, olha que interessante, já uma execução, ou seja, uma ação trabalhista que já teve sentença, tá? Tudo isso é muito importante pesquisar. É importante analisar com muito cuidado, com muito carinho, o contrato de locação, porque você está comprando o ponto comercial. Você está comprando o ponto comercial normalmente do inquilino. Normalmente do inquilino. Pode até ser do proprietário, mas é mais difícil. Normalmente do inquilino. Quando você está comprando o ponto comercial do inquilino, é importante você checar esse contrato de locação, verificar, né, quais são as cláusulas desse contrato e verificar a renovação. Acho muito interessante fazer uma renovação, conversar com o proprietário, isso mesmo, ou marcar uma reunião. Porque não adianta você comprar um ponto comercial e aí, pouco tempo depois, o proprietário pede o imóvel de volta. Cuidado, hein? Uma dica muito importante, então preste atenção aqui, isso é para sua vida, hein? Locação comercial, o contrato de locação não residencial, comercial, industrial, empresarial, é um contrato que eu não posso ficar fazendo aditivo. Você sabe muito bem que aditivo é para consertar o contrato, não é isso? Eu faço um contrato e eu quero acertar algumas cláusulas, eu quero criar alguma coisa. É um aditivo contratual que eu faço. O aditivo é para complementar, é para consertar um contrato. Na locação comercial não tem esse negócio de aditivo, hein? Falo isso porque o professor
advoga muito, além de ser professor de direito, eu tenho escritório de advocacia em São Paulo e outros estados, e atuo muito no direito imobiliário. E fato é que já peguei diversas situações que o inquilino vendeu o ponto comercial e virou para o comprador do ponto comercial e falou: olha, fique tranquilo, a gente não precisa nem conversar com o locador. Fica tranquilo, a gente faz um aditivo, a gente mesmo faz. Não existe isso, hein? O aditivo na locação não é permitido. A jurisprudência não aceita aditivo na locação comercial. E a jurisprudência minoritária que aceita tem que ser muito bem feito, vinculado com a assinatura do locador. O ideal é que seja feito um novo contrato de locação. Cuidado, hein? Então vai comprar um ponto comercial, um restaurante, padaria, você tem que conversar com o proprietário do imóvel, que você está comprando o ponto comercial do inquilino e você quer um contrato de locação novo. Isso é o ideal, isso é o correto, tá? Cuidado com isso. Então você tá craque em luvas, hein? Você já sabe que a luva pode ser ilícita ou lícita. As luvas podem ser cobradas quando, professor? Inicialmente. Eu montei uma galeria, tem 100 lojas na galeria. Eu quero uma luva de 5 mil. Você quer abrir uma loja aqui? Eu alugo para você. 5 mil reais o aluguel. Só que eu quero 50 mil. Tem gente que aceita, acha que o ponto comercial é bom, paga a luva. Loja de carro, né? Essas lojas, esses shoppings globais, esses shoppings automotivos, normalmente é cobrado uma luva, inicialmente. Essa luva ela é cobrada no intuito, né, realmente, de pagar as despesas. O shopping fez toda aquela reforma, o próprio shopping center também. É comum essa luva cobrada, inicialmente, quando você vai alugar, mas não pode ser cobrada para a renovação. A luva inicial pode, no meio do caminho não. Para renovação ela é proibida, hein? Cuidado. A luva no meio do caminho é proibida. Olha só, agora vamos lá, hein? Juntos agora. Professor, tô craque em luva, já sei que luva quem cobra é o locador, sei que ponto comercial quem cobra é o inquilino, dono do comércio, não da propriedade. Como que funciona o fundo de comércio? Então vamos lá. Você já sabe que ponto comercial é gênero de diversas espécies. Dentro do ponto comercial, que são bens corpóreos e incorpóreos, nós temos lá quietinho, bonitinho, o fundo de comércio. E aí eu quero dividir com você, com muito carinho, existe sim uma nova ação no direito. O direito sofre mutações constantes. Por isso eu falo que o advogado tem que ser especialista, hein? Quem faz tudo não faz nada, e o corretor também. Qualquer profissional hoje tem que ser especializado, porque não dá, é muita informação. Hoje tudo é muito dinâmico, sofre uma mutação constante. Então no direito imobiliário, nós temos uma ação nova, que é a ação de indenização de fundo de comércio. Professor, qual que é o artigo dessa ação, hein? Olha que interessante. Nós estamos acostumados com diversas ações que existem um artigo em lei, normalmente no Código de Processo Civil. Mas no Brasil é muito comum você trabalhar com ações que não têm lei em lugar nenhum, que não têm artigo em lugar nenhum. São ações criadas pela jurisprudência e pela doutrina. São aceitas, mas não são regulamentadas. A ação de indenização de fundo de comércio é uma ação dessa. É uma ação que ela não é regulamentada por lei nem artigo. É uma ação que quem faz com base na doutrina, livros, e com base também na jurisprudência, julgados. Então, tem que ser advogado especialista que faz essa ação, que ele faz com constância. Esse tipo de ação, a ação de fundo de comércio, indenização de fundo de comércio, que é o nome mais apropriado, é uma ação que tem o objetivo do inquilino processar o locador pedindo uma indenização. Professor, quando que acontece isso? Quando o locador tem direito. Melhor, o locador não, o inquilino, né? O locatário. Quando o locatário e o inquilino tem direito. Então vamos lá. Olha que interessante, ó. Nós não temos uma lei que trata desse assunto, dessa ação. Ação de indenização de fundo de comércio. Mas nós utilizamos, por analogia, um artigo de uma lei. Que lei? A Lei 8.245. Você sabe, quando a gente fala de locação, nós temos poucas legislações, mas legislações importantes. A locação comercial, industrial, a locação de shopping center, ou seja, não residencial, nós vamos utilizar sempre a Lei 8.245, de 91. Também existe a Lei 12.112, de 2009. Locação de bens móveis, Código Civil. Locação de chácara, sítio, eu vou utilizar o Estatuto da Terra. Volto para cá, na Lei do Inquilinato. Lá no artigo 51 da Lei do Inquilinato, nós temos a ação renovatória, que é uma outra ação, não vamos confundir, hein? Nós estamos falando da ação de indenização de fundo de comércio, é uma ação, e tem a ação renovatória. Quem trabalha com locação sabe que nós temos as ações locatícias. Nós temos aí a ação de consignação e pagamento, quando o credor se nega a receber, a recusa. A ação de consignação e pagamento também é utilizada quando eu não acho para quem pagar, ou ainda tenho dúvida. Aí eu vou fazer o quê? Vou consignar o valor. Por isso a orientação do professor é nunca deixar de pagar o aluguel.
Ah, eu estou brigando com o locador, a gente não está chegando a um acordo em relação ao valor. Não pode fazer isso. Faz a consignação e pagamento. Pode ser feita de forma extrajudicial ou judicial, né? Ou seja, através de uma ação mesmo. Nós temos a ação revisional de aluguel, que é para aumentar ou diminuir o valor. Quem tem legitimidade para propor é o locador ou o locatário. O locador para aumentar, o inquilino, o locatário, para diminuir o valor do aluguel. Nós temos ainda a ação de despejo. Pela falta de pagamento, cabe a ação de despejo. E temos também a ação renovatória. Estamos falando aqui sobre a ação de indenização de fundo de comércio. Muita gente confunde com a renovatória. Não, renovatória é uma ação locatícia. Renovatória é uma ação para renovar o contrato de locação comercial. Por quê, professor? Eu quero renovar porque eu sei que o locador vai pedir o terreno de volta, o prédio de volta. Então, eu vou me antecipar a isso e vou fazer essa ação renovatória para ter a renovação compulsória. Essa ação renovatória, eu preciso tomar muito cuidado. Eu preciso respeitar alguns requisitos para usufruir dessa ação. Quais requisitos? 5 anos no imóvel, 3 anos na mesma atividade. Olha que interessante. Além desses requisitos, 5 anos no imóvel, 3 anos na mesma atividade, tem um prazo chamado prazo prescricional perigosíssimo. Eu só posso ingressar com essa ação no último ano do contrato, 6 meses antes. Ou seja, se eu perder esse prazo no último ano do contrato 6 meses antes, ou seja, prescreveu, não posso mais ingressar com essa ação. Essa ação renovatória, que está lá dentro da Lei 8.245, é uma ação importante, é para renovar o contrato compulsoriamente. O locador não quer renovar, eu ingresso com a ação pedindo a renovação. Uma ação muito utilizada aqui nos negócios imobiliários, comerciais. Olha que interessante. Esse negócio imobiliário que está bonitinho, né? Essa renovatória que está bonitinha, prevista na lei lá no artigo 51, vamos lá para a ação. Olha a ação aqui, ó, vem comigo, hein? Olha só. A ação de indenização de fundo de comércio, como não tem lei, como não está em lugar nenhum, só nos livros e na jurisprudência, nos julgados, ela foi lá e pegou emprestado esses requisitos. Então, para propor uma ação, olha só que interessante, hein? Para propor uma ação de indenização de fundo de comércio, eu preciso do quê, professor? Eu preciso ter os mesmos requisitos de uma ação inovatória. Ou seja, para que eu tenha direito à indenização de fundo de comércio, eu preciso ter aí um contrato de pelo menos 5 anos, né? Ou contrato de 5 anos, ou ainda um contrato de 3 mais 2, mas o fato é que eu preciso provar que eu tenho 5 anos na propriedade, 3 anos na mesma atividade. Não importa se eu aluguei o imóvel, eu estou 10 anos. 5 anos eu montei uma açougue. Depois eu desisti, derrubei tudo e fiz um estacionamento. Fiquei 2. Vi que não dava dinheiro, o que eu fiz? Montei outra coisa, montei uma agência de veículos, vendia carro lá. Também não deu certo 1 ano. Aí eu falei, não, esse ponto é bom, é o comércio que eu estou usando que está errado. Aí eu fiquei 2 anos numa outra profissão, sei lá, seguro. Professor, eu tenho direito ao fundo de comércio? Não. Mas eu estou 10 anos no imóvel, mas você está 10 anos no imóvel, mas você muda de atividade toda hora. Para que você tenha direito à indenização de fundo de comércio, você precisa aí, ó, 5 anos no ponto, 5 anos, mas pelo menos 3 anos na mesma atividade, tá bom? Então, 5 anos no ponto, 3 anos na mesma atividade. Tem que ser 3 anos estacionamento. Tem que ser 3 anos pizzaria. Tem que ser 3 anos hospital. 3 anos clínica. Ou seja, se você não tem esses 2 requisitos, não caberia essa ação chamada ação de indenização de fundo de comércio. Professor, como que funciona o cálculo? Como que é feito esse cálculo? Você sabe que depende do profissional que você vai contratar. Alguns contadores usam outros meios de fazer essa avaliação, corretores outros. Normalmente, né, o que a gente sabe, pela prática que nós temos nessas ações, que um comércio, no mínimo, ele vale 15 vezes o valor líquido mensal que ele oferece ao proprietário do fundo de comércio. Então, uma pizzaria que dá R$1.000 por mês, no mínimo, né, líquido, no mínimo ela vale 15 mil reais, tá? Mais o quê? Mais bens, né? Ferramentas, instrumentos, então tudo isso é levado em consideração. Expectativa de crescimento, também tudo isso é levado em consideração. Fato é que hoje no Brasil é muito comum, né, o sujeito virar para você é inquilino, e falar assim, olha, você tem esse estacionamento aí, eu quero o imóvel de volta. Porque ele vendeu para uma construtora. Ou nem vendeu, né? Ele quer vender. Então, essa briga da ação de indenização de fundo de comércio é nessa situação, que existe um litígio, existe briga. Vocês sabem muito bem que o inquilino tem direito de preferência, hein? Então você que é comerciante, o locador pode até vender o imóvel, mas ele tem que oferecer para você. Se você não receber uma cartinha, né, onde ele oferece para você, você pode pedir a nulidade dessa compra e venda, desse compromisso de compra e venda. Porque é direito seu. Quando a gente fala de compromisso de compra e venda, promessa, cessão de direitos,
Para vender um imóvel, se esse imóvel está alugado, o locador é obrigado a oferecer para você, inquilino. Isso chama direito de preferência. Então, se isso não aconteceu, você também pode brigar pelos seus direitos, porque ocorreu uma nulidade, tá? É um vício grave. Olha que interessante também. A ação de indenização de fundo de comércio, então ela acontece quando? Quando o locador fala, ó, devolve o imóvel, eu não quero mais você aí. Seja com um contrato em vigência ou seja com um contrato vencido, hein? O contrato em vigência ou o contrato vencido. Nessa situação, o locador pede o imóvel de volta. E por que ele pede o imóvel de volta? Porque ele quer vender para uma construtora, ele quer alugar para outra pessoa, cobrar um aluguel maior. Você tem direito à indenização do fundo de comércio. Professor, quais são as teses de defesa para essa ação? Na verdade, as teses de defesa nós temos diversas. Mas a principal, que você não tem direito à indenização de fundo de comércio, é a falência, né? Se o seu comércio faliu, como que você quer pedir uma indenização do locador? Você faliu. Por mais que você faliu por outro motivo, vamos dizer que você faliu por outro motivo, uma crise financeira no Brasil, mas não faz mal, quebrou o seu direito de fundo de comércio. Porque se você não tem mais o comércio ativo, em andamento, né, próspero, você não pode cobrar essa indenização. Além dessa indenização, além dessa tese de defesa em relação à indenização, existem outras teses para uso próprio, entre outras também. O assunto é muito importante e muito complexo. Nós precisaríamos aí de uns 5 dias para falar desse assunto. Tem muita coisa boa. Chegou o momento que o professor gosta muito, que é pergunte ao professor. Roda a vinheta! As ações trabalhistas, se existirem, seguem a empresa ou o dono do comércio? Olha só, quando eu vou comprar um comércio, preciso tomar muito cuidado com a ação trabalhista. Por isso eu preciso solicitar essas certidões. Sabe por quê? Porque a ação trabalhista, ela segue o comércio sim. Ou seja, se eu vendo um comércio, você comprador, eu vendi para você, você poderá assumir essa responsabilidade até 2 anos, hein? Professor, que absurdo, é uma realidade. Porque tem um caráter alimentar. E a reforma trabalhista nada alterou, hein, em relação a isso. Então, quem vai comprar um comércio, se você compra um comércio e não checa essa informação, não tem um corretor para te auxiliar, um advogado especialista, o risco de você, né, sofrer aí a responsabilidade de uma ação que não é sua é grande. Cuidado, tá bom? Se o proprietário do imóvel resolve vender, o inquilino comercial pode receber uma parte da venda? Não, tá? Isso é uma ilusão. O proprietário decide vender. Ele é obrigado, você é inquilina do comércio, do restaurante, pizzaria, da imobiliária. Eu, proprietário, sou obrigado a oferecer para você. Maria, você quer comprar? Ó, tô respeitando o direito de preferência, tá? E aí, se ocorrer a venda, realmente, você falou que não quer, o outro vai ter que respeitar o contrato de locação se ele tiver em vigência, tá bom? Então, aí é importante. Aí existe uma análise para ver se tem fundo de comércio ou não, que aí é uma indenização à parte, mas nada tem a ver com a venda, tá bom? Em caso de venda do ponto comercial pelo locatário, como fica o contrato de locação? Precisa da anuência do locador? Precisa. Isso chama direito de preferência, tá bom? Tem que ser respeitado sob pena de nulidade. Aluguei um ponto comercial com contrato de 12 meses, com caução, só que vou cumprir só 6 meses e vou devolver o ponto. O proprietário quer que eu pague multa rescisória no valor integral. A multa não pode ser abusiva, ela tem que ser proporcional. Não pode ser abusiva, não pode ser inventada, né? O direito não permite atos arbitrários e enriquecimento sem causa. A multa, nesse caso, você é obrigado a pagar. Mas, no contrato você pode pactuar. Hoje em dia, com a crise, muita gente fez diversos contratos com isenção de multa. Então, isso é muito comum. Eu posso pactuar. Só não pode ser abusiva, mas eu posso pactuar, tá bom? Quero agradecer você, quero desejar paz, amor, sucesso sempre na sua vida. Muita luz na sua vida. Obrigado. Continue acompanhando Questão de Direito. Tchau!